todo o trabalho de composição argumentativa é exigente de um alicerce fundamental à sua desenvoltura, o seu desenvolvimento. A liberdade de expressão permite o exercício da ousadia argumentativa. É fundamental a excelência da palavra, a liberdade, a pacitude até, a paz até, a tranquilidade sobre o quão possivelmente é próprio na palavra alcançar a ofensa. Veja, quando você incessantemente se faz tolhido no exercício do seu raciocínio pelo receio da ofensividade, isto per si lhe poda transitar criticamente em âmbitos os quais próprios muito bem podem ser do melhor argumento, ou seja, da verdade. Se você estabelece uma restrição a priorística ao uso da palavra enquanto perspectiva de ofensa, o que você produz não é uma composição de excelência livre pela verdade. O que você alcança ao imaginar constrangimento, ao se amordaçar pelo receio do prurido alheio, o que você alcança é um limite, um teto, um filtro, um grilhão prévio sobre o teu potencial de interagindo com a palavra, operando a palavra, manifestando o raciocínio, alcançar argumentativamente a excelência que é própria à verdade. A verdade, ela é a demanda primária. Ela é a demanda primária. Logicamente, o compromisso da excelência oratória é a construção do melhor argumento. Concernir-se com o avexamento alheio lhe proscreve, obviamente, transitar por caminhos que não são proibidos a outros que não têm este mesmo receio. Eles são mais livres do que você. Liberdade de expressão é alcançar completamente manifesto, pleno, do que lhe é próprio enquanto argumento, do que lhe é próprio enquanto ideia. Não existe isto de uma ideia haver de ser silenciada por um tribunal de verdade, por um tribunal dogmático que se arrogue a condição de dizer aquilo que há de ser dito ou não, os limites do que há de ser dito ou não. A apresentação do pensamento deve ser livre por completo. Esse ambiente é aquele que fomenta melhor excelência ao alcance da verdade. E qualquer âmbito, qualquer espaço social, comunitário, descreva como bem entender, qualquer um que detiver a melhor condição de liberdade para operar o pensamento e a expressão, este far-se-á rei sobre as insignificâncias
frescuras e pruridos, que outros espaços abracem e a eles se tenham presos como um empecilho, claro, ao alcance do melhor argumento. Não é novidade o quão frequentes são os ataques, o quão comuns são os ataques, através de diversas iniciativas, através de diversas roupagens, a tolher isso. Agora eu sempre me pergunto, por que diabos as pessoas têm tanta frescura com isso? Qual é a razão fundamental dessa tara, dessa obsessão que certos indivíduos têm por censurar a opinião alheia? O que é isso? A raiz de alguma insegurança? Seria arrogar-se um autoritarismo, um ímpeto de tiranete, né, da pequenez de um tiranete, fazer-se no mundo mimado em que você só ouve aquilo que quer. É interessante porque, quando muito novo, certa ocasião eu me havia com, acho, alguns tios meus, e estavam todos ali, etc. E eu acho que eu disse alguma coisa que alguém entendeu como ofensivo. Me lembro bem disso. Acho que disseram que entenderam que eu havia chamado alguém de gordo ou coisa da ordem. Daí chegou uma tia minha e ela me disse assim: Carlos, quem fala o que quer, ouve o que não quer. A impressão que eu tive naquela ocasião é que ela tentava tolher a minha expressão com um aviso, não é? Ela dizia assim: para ouvir coisas boas, eu devo mediocremente vender a verdade, eu devo mediocremente enterrar a verdade para então dizer aquilo que agrada a outrem. Me parece que era essa a ideia que ela tinha na cabeça. Aquilo, contudo, chegou nos meus ouvidos de maneira infinitamente libertadora. Por uma razão muito simples. Ora, eu ouvi e pensei, bom, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas se o sujeito não tem nenhum receio de ouvir nada, então ele é livre para falar o que bem entender. Não é fantástico? Observe essa mesma assertiva de um ângulo diferente. Se você não tem receio de ouvir, prevalecendo essa máxima, então você é completamente livre para falar. E é assim, aí que se encontra o resumo de toda a liberdade de expressão. Fundamentalmente, lutar para que os outros, inclusive, possam dizer, expressar pensamentos e ideias contra os quais, conteudisticamente, você se ergueria, se levantaria. Mas não tem melhor artefato, melhor ambiente para apresentar o quão imbecil é uma ideia do que o debate. Pelo amor de Deus, se vocês acham que uma ideia é tão demente, é tão letárgica, é tão jumenta, a melhor maneira de apresentá-lo é deixando falar, traz ao debate. Na gládia da oratória, as ideias imbecis são massacradas facilmente.
ficcionar receio, o receio daqueles que têm ficções de medo com certas ideias e, portanto, as querem censuradas, não as mata. Ao contrário, cria uma bolha que as protege da guilhotina que encontrariam, fossem então tão estúpidas quanto outrem diz, quanto outros dizem, no espaço da carnificina, da gládia, da oratória. Portanto, o melhor recurso à liberdade de expressão, ao monitoramento da liberdade de expressão, é sempre mais liberdade de expressão, inexoravelmente.